Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum. Tome aí a sua palavra, a Sagrada Escritura, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 23. Jesus tinha uma forma especial de se comunicar com os discípulos e com a grande multidão. No capítulo 13 de Mateus, nós vemos uma sequência de parábolas, onde Jesus tenta de alguma forma, utilizando imagens, elementos do dia a dia do povo simples, mostrar os mistérios do reino de Deus. Hoje, Jesus fala da parábola do semeador. Diz Jesus que o semeador saiu a semear, a lançar a semente. E esta semente, ela era lançada em diversos terrenos. Ela foi lançada à beira do caminho, foi lançada num terreno pedregoso, foi lançada entre os espinhos e foi lançada numa terra boa. O semeador tem essa função de semear, de lançar a semente. Nós podemos até achar que esta atitude do semeador, ela se tornou uma atitude não com muita eficácia, porque nós sabemos que na agricultura de hoje, com todas as técnicas, o agricultor ele precisa preparar o terreno para que ele tenha a certeza de que ao ser lançada aquela semente, essa semente vai produzir os frutos que o agricultor deseja, aqueles frutos que o agricultor precisa para continuar a sua agricultura, a sua plantação e também para que a sua família possa viver na bem-aventurança dos bens e para manter a sua casa. Mas este semeador, ele semeia a palavra. Quem é o semeador? É o próprio Jesus. A semente é a palavra do reino de Deus. E quando nós colocamos na missão de Jesus, aí nós compreendemos que Jesus, o semeador, ele veio para todos. A semente, ela precisa ser lançada em todos os ambientes do nosso mundo, mas também nos ambientes do nosso coração. Quantas vezes que o nosso coração está endurecido, quantas vezes que o nosso coração está sufocado pelas riquezas do mundo, pelo dinheiro, pelos bens materiais. Quantas vezes que nós temos uma fé tão pequena, temos um coração onde o inimigo tira facilmente de nós os bens de Deus, tira facilmente a nossa fé e nós muitas vezes desanimamos, nos entristecemos e muitas vezes pisamos em caminhos errados. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder e a eficácia de transformar o nosso coração e a nossa vida. São João Crisóstomo, grande doutor da nossa igreja, ele dizia assim, que é possível que a rocha se transforme em boa terra, que o caminho deixe de ser pisado e se converta também em terra fértil, e que os espinhos desapareçam e deixem crescer exuberantemente as sementes. E se não se opera em todos essa transformação, não é certamente por culpa do semeador, mas daqueles que não querem mudar. Isto é terrível. Muitas vezes acontece que o homem, o ser humano, pode fechar-se à graça de Deus, à palavra de Deus, recusar a palavra de Deus e torná-la ineficaz. Então, a culpa não é do semeador, mas do terreno. Qual o terreno que está sendo preparado? É isso que nós devemos de perguntar a nós também. Qual o terreno que eu estou preparando para receber a palavra de Deus? Será que eu permaneço na dureza do meu coração,
na dureza dos meus ouvidos, na dureza do meu olhar, na dureza do meu entendimento das coisas de Deus, ou estou preparando, a minha vida, o meu coração, para receber a alegria de Deus, para receber essa semente que tem o poder e a eficácia em si mesma de transformar a nossa vida e nos dar a alegria de viver a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar. A força da palavra de Deus é tão grande que São Tomás, ele diz assim: compara-se a palavra de Deus à espada de dois gumes, porque ela os tem afiados tanto para operar como para conhecer, tanto para promover o bem como para destruir o mal. Então, a palavra de Deus é semeada em nosso meio. A força da palavra de Deus, ela nos leva a deixar o pecado. A força da palavra de Deus nos leva a detestar o pecado e amar unicamente a Deus. A semente que caiu na terra boa é aquela semente que produz frutos, 100, 60 e 30. Depende a disposição do nosso coração, E quem ouve a palavra de Deus com entusiasmo, com grande alegria, e depois toma a decisão de mudar de vida, abandonar o pecado, a superficialidade de espírito e os apegos desordenados, é aquele terreno bom, Temos a dificuldade, sim, de muitas vezes vivermos a palavra. Muitas vezes o mundo de hoje nos sufoca, os bens materiais, mas a grande eficácia está justamente em ter a vontade de abandonar o pecado e abrir-se para a graça de Deus, Se a palavra tem o poder, tem a sua eficácia em si mesmo, o poder de transformar, então esta palavra pode transformar os nossos corações, Ela pode transformar as nossas vidas. São Tomás, ele vai dizer assim, que os ouvintes da palavra de Deus devem de ser humildes, à semelhança da terra, e também firmes pela retidão de espírito, devem, do mesmo modo, ser fecundos como a terra, para que neles frutifique as palavras recebidas da sabedoria. Então requer humildade, simplicidade. Um coração autossuficiente, orgulhoso, não terá a abertura de receber coisas tão importantes que o Senhor está anunciando a nós. Não terá a abertura de receber o reino de Deus. Então é necessário preparar o coração, sobretudo com a humildade, com a simplicidade. E nós temos um modelo assim tão grandioso, tão profundo, que é Nossa Senhora, a Virgem Maria. Ela teve um coração tão simples, tão humilde, ela soube preparar o seu coração para receber a palavra, receber o plano de Deus. E ela acolheu com grande alegria, disse sim e disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Que Maria Santíssima ensine a cada um de nós a preparar o coração, através da oração, através da penitência, através do amor a Jesus Cristo, através da caridade, através do nosso compromisso sério com nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que nós possamos dizer não ao pecado e sim a Jesus, o nosso Salvador. Que Maria Santíssima nos ensine a preparar o nosso coração para que esta palavra, ao ser lançada sobre as nossas vidas, que é a palavra de Deus que sai da boca de Deus e é a promessa de Deus na minha vida e na sua vida, que essa palavra ela possa realmente produzir
milagrosamente os frutos necessários para que possamos então viver em plena consonância com a misericórdia, com o amor de Deus, viver a nossa fé e assim testemunharmos o Evangelho de nosso Senhor. Que nós também sejamos semeadores. Jesus, ele vai dizer que a messe é grande, mas são poucos os trabalhadores. Que nós sejamos semeadores da palavra de Deus e não tenhamos medo de lançar a semente em todos os lugares, em todos os ambientes do nosso mundo, para que os corações sejam transformados. Que esta palavra venha sobre nós, que esta promessa de Deus realize em cada um de nós a salvação, nos traga a alegria e a verdadeira atitude de experimentar o amor de Deus, de nos aproximarmos daquele que é a salvação e a vida. Que desça sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas, a paz e a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.